Bom, gente, vamos orar. Grande Deus e Pai, somos gratos, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Queremos, Pai, que tua palavra, Deus, venha transformar a nossa vida, que a tua palavra, Senhor Deus, venha mudar nossa forma de pensar e caminhar. É isso que queremos, ó Deus, de Ti, Pai, que o Teu Espírito traga revelação ao nosso coração, que isso se transforme em atitude, ó Deus, em ações, que nós estejamos cada vez mais nos assemelhando à pessoa de Jesus. Mas assim, ó Deus, com a nossa mente, com o nosso coração, e que o nosso velho homem esteja cada vez mais morto, ó Deus, e que o nosso novo homem esteja cada vez mais vivo. Aquele, ó Deus, que um dia ressuscitou contigo, que ele realmente seja esse homem que acorda todos os dias, Pai, para viver entre os outros, exalando o teu perfume, exalando o teu amor, que nós sejamos, ó Deus, realmente essa justiça, a tua justiça, Pai, na face da terra. Mas assim conosco, transforma-nos, ó Deus, e aumenta o nosso amor por Ti e pela Tua palavra, Senhor. Sabemos que o querer e o efetuar vem de Ti, Pai. Por isso te pedimos, Pai, aumenta o nosso amor pela Tua presença. Aumenta o nosso amor, ó Deus, pelo conhecimento de quem Tu és. Aumenta o nosso amor, ó Deus, pelo um relacionamento mais profundo contigo. Faz assim, ó Deus, conosco. Porque esse é o desejo do nosso coração, Pai. Apesar de muitas vezes, ó Deus, não caminharmos segundo esse desejo, não demonstrarmos, ó Deus, esse desejo, Pai. Mas te pedimos, ó Deus, e te dizemos que esse é o desejo do nosso coração, para aperfeiçoar cada dia, para Ti e para o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Vamos conversar um pouco hoje sobre os relacionamentos e o que nós produzimos dentro desses relacionamentos. A nossa vida, ela é composta de vários grupos. A gente participa do grupo da igreja, a gente participa do grupo do trabalho, o grupo do estudo, o grupo da família, e a gente vive em relações sociais, em vários níveis e com vários tipos de pessoas diferentes, com vários tipos de sentimento dentro desse grupo. E vários objetivos diferentes dentro de cada grupo. E hoje a gente vai estar conversando a respeito disso, como nós estamos nos portando, o que nós temos exalado, o que nós temos propagado dentro de cada grupo que nós vivemos. A Bíblia nos fala de várias situações, A Bíblia nos mostra algumas situações, vamos chamar assim, grupal, onde nós temos relacionamento com algumas pessoas, e ela nos mostra alguns cenários, com homens de Deus em determinado momento da sua vida, se depararam com algum grupo, algum momento, grupo talvez que a gente não se enquadra, mas que a gente precisa estar lá, mas a gente não se enquadra. Grupo talvez que a gente se sinta muito bem confortável nesse grupo, mas a gente não devia também estar lá. E como nós estamos lidando com essas relações? O que nós temos difundido e propagado dentro das nossas relações? Seja ela familiar, seja ela de amizade, seja ela de trabalho. E a gente vai estar conversando um pouco disso. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Salmos. Vamos começar leve, Salmos no capítulo 1, já no versículo 1 de Salmos. Vamos começar bem leve. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Ele continua: como árvore plantada
à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prosperará, ou prospera. Nós temos aqui 3 grupos que o Salmo nos apresenta, né? É o grupo dos ímpios, dos pecadores e dos zombadores. Nós temos 3 grupos que o Salmos 1 nos apresenta, né? Ele diz para a gente não encontrar uma relação. Porque a relação, nós só temos relação com alguém ou amizade, alguma coisa, quando nós encontramos pontos em comuns, não é isso? Se nós não temos nada em comum, nós não temos relação. Nós não podemos nos relacionar se não tem nada comum. E esses 3 grupos, ele fala aqui, ó, é o tipo de relação. Né? Como é que nós estamos lidando dentro desses grupos? Não vamos se enganar de que a gente não participa desses grupos. Aquele que não tem pecado é mentiroso, esse que diz a Bíblia, né? Aquele que diz que não tem pecado, né? Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, por natureza, nós já fazemos parte do grupo. Né, gente? A nossa natureza pecaminosa já nos coloca dentro do grupo dos pecadores. A nossa natureza egoísta, ela já nos coloca dentro do grupo dos ímpios. É ou não é? Porque se nós somos egoístas, nós somos impiedosos. Se nós somos egoístas, nós somos o nosso próprio Deus. Essa é a nossa natureza. E nós convivemos dentro desse grupo. E o fruto de tudo isso, né, da nosso egoísmo, nosso pecado, nós vamos escarnecer. Nós vamos zombar. E o cearense faz isso muito legal, né? Esse lance de pegar qualquer situação e virar em zombaria, né? Tudo vira piada, né? Mas como é que nós estamos dentro dos grupos? Como é que está a nossa relação? Será que o que nós produzimos de pecado realmente está morto? Está abafado? Será que o nosso eu também está dominado? E será que nós levamos a nossa vida cristã realmente a sério? Como nos portamos no meio dos grupos e como nos portamos quando nos ajuntamos? Onde estamos juntos? Vamos começar pela igreja. O que nós produzimos quando estamos juntos? Nós produzimos músicas bonitas, nós produzimos canções maravilhosas, nós produzimos até ações bonitas. Mas isso tem essência? Porque as ações e aquilo que é externo, ele às vezes maqueia a nossa essência. A gente pode cantar canções bonitas. Lá em Amós fala que tem um texto que diz assim, Deus falando para o povo dele, ele diz assim: não suporto o barulho que vocês fazem. Vocês compõem como Davi, vocês cantam como Davi, mas eu não suporto a zoada que vocês produzem. Porque vocês se sentam em sofá confortáveis e se fartam de vinho e pão, e por aí ele vai dizendo. Eu percebo nesse texto de Amós que ele diz que a gente é capaz de produzir canções, de criar canções, de cantar como Davi que foi comparado, né, que foi dito que era menino dos olhos de Deus. Mas o que o nosso interior produz dentro das nossas relações? E às vezes a gente pode produzir canções, produzir ações, mas como é que nós estamos? O que nós temos exalado? Porque eu posso fazer uma boa ação e isso servir apenas para o meu orgulho. Posso? Não somos capazes disso? Nós podemos cantar canções e
enquanto eu estou cantando as canções, eu estou admirando a minha própria voz e como eu sei cantar bem. Ou espero a admiração dos outros para mim. Dentro do nosso ajuntamento, eu posso dar uma oferta para alguém, ou abençoar a vida de alguém e querer um reconhecimento nisso. Aconteceu um caso em outra igreja que eu era, de que uma pessoa deu uma oferta para a igreja e pediu para o pastor anunciar lá na frente que ele tinha dado a oferta. Eu dou a oferta, mas eu quero que me louvem. E a gente pode fazer coisas e mostrar coisas, mas o que nós verdadeiramente produzimos e exalando é outra, completamente diferente. Nós podemos ter amizade dentro da nossa igreja, a gente estar junto e participar, e nós não estarmos preocupados com a necessidade real uns dos outros. E a gente pode dizer, poxa, né, tem aquelas músicas lá de confraternização, né, que às vezes a gente canta, né? Irmão, isso é uma bênção para mim, né? Aquela coisa. É uma bênção no culto, e se o cara está passando alguma coisa, algum problema, o cara deixa de ser bênção e vira maldição, né? Ninguém quer nem estar perto. Ou a gente às vezes é hipócrita. A gente trata muito bem os que estão no nosso relacionamento de igreja e trata muito mal os nossos familiares. Não podemos viver só de aparência externa, mas a nossa essência, o que tem nos preenchido, qual é o nosso ponto em comum, por que a gente flutua tanto dentro das nossas relações, que hora a gente se pega tratando alguém de fora bem e alguém de dentro de casa mal, ou que hora a gente se pega fazendo uma coisa boa e querendo tirar proveito pessoal para o nosso ego disso. Porque a hora a gente se pega falando mal dos outros. Porque a hora a gente se pega condenando os outros. E a gente fica flutuando nas relações. A hora a gente ama, mas o cara pisou no meu pé, eu já não amo mais, esse cara é ruim, esse cara é mau, e eu já inflamo outros porque esse cara pisou no meu pé, e daqui a pouco tem um novo grupo que surge que não é o anti-pisador de pé. Tem aquela história do cara chegar e reclamar para o outro, pai fulano fez assim. Eu digo, meu irmão, para, porque eu já estou ficando com raiva do cara, o cara nem fez nada comigo, né? Por que a gente flutua tanto nisso? Qual é o nosso ponto comum? É o nosso egoísmo? É o bem-estar? É o nosso bem-estar? É o ponto comum? Eu acredito que a maioria dessas campanhas que a gente vê na rádio, em outdoor, essas campanhas evangélicas, para mim, eu olho e vejo assim, poxa, isso é uma celebração do bem comum. Já contei essa história aqui, vou falar de novo. Estava conversando com um ateu, e o ateu falando que um pastor X, que tira dinheiro de muita gente, com negócio de oferta, e tal, que o cara é um gênio. Porque ele faz isso e é claramente, né, ele está extorquindo as pessoas e as pessoas ainda seguem. Eu disse, não sei se ele é gênio, mas eu acho que as pessoas que seguem uma pessoa dessa, é porque elas não estão em busca de Jesus. Elas estão em busca do seu eu, resolver seus problemas. Elas não participam de campanhas porque querem se aproximar mais de Deus, mas elas participam de campanhas para resolver seu problema. Egolatria. E aí a gente participa desse grupo, e a gente entra e sai desse grupo, porque às vezes nós também queremos o nosso bem-estar. E às vezes nos chegamos a Deus por causa do nosso bem-estar. Eu vou participar de um grupo onde as pessoas estão buscando a Deus para melhorar de vida. E a gente entra e sai dessas relações, entra e sai desses grupos. Porque quem dita a nossa participação é o nosso ponto em comum.
o nosso ponto em comum. Às vezes Deus manda a gente para alguns grupos e a gente não quer ir. Foi o caso de Pedro. Está lá em Atos. A gente se cerca de uma religião, a gente se cerca de verdades, né, religiosas e costumes que às vezes não nos permite participar de alguns grupos. Ou seja, o outro ponto comum, a religião. Pedro era um discípulo de Jesus, que caminhou com Jesus, conheceu Jesus, mas um dia ele teve um sonho, né, que ele era enviado para o centurião, né, Cornélio, descendência italiana, não era um homem ímpio, não era judeu. E aí ele tem aquele sonho, né, que a gente conhece, do lençol com os alimentos impuros que ele não podia comer, porque não fazia parte do seu costume, da sua criação, né, daquilo que ele tinha como verdade de purificação. Mas aí Pedro vai e consegue entrar naquele grupo, um homem temente a Deus, que não era judeu, um homem temente a Deus, que era gentil. Mas por que Pedro consegue fazer? Por que Pedro consegue ir lá e ter relação com aquele homem, com aquela família, com aquela casa, e o evangelho ser propagado ali naquele lugar? Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos. Atos 2. No finalzinho do 2. A partir do 42. Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O que permanece as nossas relações focadas? O que fez Pedro em relação com aquela família? O que nos livra do caminho de se deter e de estar no caminho do pecador, do ímpio e do zombador? É esse ponto comum. Se chama Jesus Cristo. Esse é o ponto comum que deve nos unir. O que Pedro conseguiu vencer sua religião, seu costume, e estar com Cornélio, foi o ponto comum que eles tinham, que se chamava Jesus Cristo. A pregação que os discípulos tinham era Jesus. A pregação que Pedro faz ali no dia de Pentecoste foi Jesus Cristo. A pregação que Pedro fez um pouco mais na frente no tabernáculo no cenáculo foi Jesus Cristo. Quem era Jesus? Para a gente não flutuar dentro dos grupos, nós precisamos claramente desse ponto. Se isso estiver forte dentro do nosso coração, se esse for o nosso objetivo de vida, as nossas relações vão ser baseadas nisso. As nossas relações na igreja, a nossa relação familiar, a nossa relação em casal,
a nossa relação de amizade. Se a base não for Jesus, nós vamos continuar alimentando a impiedade, nós vamos continuar alimentando o pecado, nós vamos continuar alimentando o escárnio. Porque não, naturalmente é isso que produzimos. E nós precisamos de Jesus para mudar o nosso ponto comum. E nos grupos que nós participamos, se ele não vai nos edificar, ou se ele não vai nos trazer para esse ponto, nós não conseguimos ficar. Porque esse é o objetivo. Esse é o objetivo das nossas relações. Edificação em Jesus. Propagar Jesus. Esse precisa ser o nosso ponto comum. É por isso que louvamos, é por isso que nos reunimos aos domingos. É por isso que nós fazemos acampamento. Por causa de Jesus. É por isso que constituímos uma família. Porque família, o casal revela Cristo e a igreja. Não é simplesmente pelas necessidades de suprir uma solidão ou de tentar ser feliz com alguém. Precisamos mudar a nossa trajetória de vida e colocar como base na nossa trajetória de vida Jesus Cristo de Nazaré. Ele precisa ser o motivo das nossas relações. É por isso que estamos na terra, é por isso que nós nascemos, para revelar Jesus em todas as coisas. E se nos nossos grupos, se nas nossas relações Jesus não está sendo revelado, a única coisa que está sendo revelada é pecado. Porque a Bíblia nos diz que aquilo que não edifica é pecado. Então, quando a gente estiver no nosso grupo de WhatsApp, quando a gente estiver conversando ou brincando, ou fazendo alguma coisa, precisamos pensar: aquilo que não edifica é pecado. O nosso ponto em comum precisa ser Jesus de Nazaré. O nosso ponto em comum precisa ser edificação do corpo em Jesus. Quando nós tivermos o nosso grupo de trabalho, Jesus precisa ser glorificado. Esse é o ponto de ter relação. Esse é o ponto de nos relacionarmos. Quando tivermos no grupo de oração, clube do café, clube do chá, grupos de oração, discipulado, se Jesus não for o ponto em comum, é pecado. A Bíblia diz que isso é iniquidade, né? Porque se reúne para fazer coisas de Deus que não é para Deus, a Bíblia chama de iniquidade, não é isso? Quando ele fala lá de muitos irão naquele dia: Senhor, Senhor, expulsei teu nome, curei e fiz, ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Se os nossos grupos de oração e os clubes, né, de homens e mulheres e discipulados, em qualquer reunião que a gente tenha, no sentido de orar e edificar, nós estamos apenas suprindo uma necessidade de orgulho, né, vamos dizer assim, suprindo a necessidade de sermos chamados homem de Deus, mulher de oração, homem de oração, uma bênção. Se essa necessidade de ter esses títulos, ser chamado desse tipo de coisa, é pecado. Porque a necessidade das nossas reuniões é glorificar Jesus. É para que Jesus seja glorificado na exortação, Jesus seja glorificado na edificação, Jesus seja glorificado na confissão de pecado, Jesus seja glorificado ao ouvir a confissão de pecado. Esse é o ponto em comum que nós precisamos ter. As nossas relações vão ser saudáveis. O motivo de criar bem um filho é porque Jesus precisa ser glorificado nele. Não é para que ele seja um grande profissional ou um homem de bem, ou Jesus seja glorificado. As consequências de Jesus ser glorificado na vida dele pode ser que ele seja um bom profissional, um homem de bem. Mas esse é o ponto em comum de todas as nossas relações. Eu costumo falar para casal de namorado, digo: olha, Jesus está sendo glorificado nesse namoro.
você está se aproximando mais de Deus nesse relacionamento, continue o que é de Deus. Agora, se está te afastando, irmão, corre. Corre porque cachorro vai na presa. Corre porque você vai entrar no caminho de morte. Porque aquilo que não edifica é pecado. Eu não estou falando de fornicação, não estou falando de nada disso, não. Estou falando daquilo que não edifica. Porque as nossas vidas precisam ser uma edificação contínua e constante. Se os nossos tropeços não nos edificam, é um abismo que chama outro. Mas a gente pode até cair. Mas a gente se arrepende, volta e é edificado com aquilo e é fortalecido. Porque aquilo que não edifica é pecado. Então vamos parar um pouquinho e pensar. Como andam as nossas relações? Como anda o meu relacionamento no trabalho? Como anda o meu relacionamento com meus funcionários ou meus clientes? Como anda o meu relacionamento com meus colegas? Como anda o meu relacionamento dentro da faculdade, de escola e como anda o meu relacionamento dentro da igreja? Como anda o meu relacionamento dentro do grupo de oração, de estudo? Aquilo que nós temos produzido edifica. Aquilo que nós temos feito tem edificado. O que nós estamos exalando dentro dos nossos relacionamentos? Qual é o nosso ponto em comum? O que tem nos atraído para os nossos ajuntamentos? Não, eu estou indo para o grupo porque é muito bom, é uma terapia. E eu estou no grupo pequeno porque lá a gente fala e tem aquela terapia. Irmão, mas se essa terapia não glorifica Jesus, é pecado. Apesar da gente abrir a Bíblia, ler vários textos, várias coisas, mas se não glorifica Jesus, se não edifica, se não nos aproxima mais de Deus e nos faz crescer, é pecado. Isso eu estou dizendo, não é a Bíblia. Caminho de morte. Nos amamos e nos tratamos bem e somos simpáticos. Porque isso glorifica Jesus. Nossa vida não nos trata de nós. Não se trata de nós. Isso é, se um dia nós entregamos essa vida para Deus. Entrega quer dizer que não pertence mais a nós, não é isso? Estou errado, gente? Se eu entreguei, não pertence mais a mim. Então, por que é que eu ainda quero viver tanto as minhas coisas? Porque eu quero ainda edificar o meu reino. Por que eu quero tanto ainda produzir coisas que vai me beneficiar? Não é me beneficiar, que vai beneficiar o meu orgulho e a minha pessoa. A gente corre tanto atrás de título para ser reconhecido, a gente corre tanto atrás de dinheiro para ser recebido e reconhecido pela sociedade. Ah não, é por sustento, a gente corre atrás por sustento. Bom, se a gente corre atrás por sustento, a gente não crê na Bíblia. Né? A Bíblia diz assim, olha por lírio dos campos. Nem Salomão se vestiu como eles. Olha os pássaros. Nenhum daqueles que são meu mendigo o pão. Não estou dizendo para você ficar deitado numa rede e ser vagabundo agora. Não estou dizendo isso não. Estou dizendo que em primeiro lugar vem o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas que a gente diz que corre atrás para ter, vão ser acrescentadas. Por isso eu não acredito em corre atrás para ter alguma coisa e desgraça a sua família e esquece dos seus filhos. Eu não acredito que isso seja edificação. Não acredito que esse coração esteja em Deus. Eu não acredito que aquele que mergulha numa coisa chamada ministério e esquece da sua família, esquece do seu tempo com Deus, tenha alguma coisa com Deus. O ponto em comum das nossas relações, daquilo que fazemos e produzimos,
produzimos precisa ser Jesus Cristo. Uma vida simples, uma vida boa, com esse foco, com esse alvo. Não são grandes realizações que vai nos destacar, mas que nos aproxima das pessoas certas, que nos faz relações saudáveis. É esse ponto em comum que se chama Jesus Cristo. Porque se eu quero edificação, se eu quero me aproximar mais de Deus, e esse é meu alvo, esse é meu foco, naturalmente eu vou ser atraído e vou atrair outras pessoas que querem a mesma coisa. Naturalmente. Eu acredito nessa congregação. Quando pessoas se atraem por esse sentido comum. Por isso que Deus diz, tudo era comum a todos. Eles permaneciam no ensinamento dos apóstolos. O que era o ensinamento dos apóstolos? Jesus Cristo de Nazaré, esse era o ensinamento dos apóstolos, era isso que eles sabiam. Eles não tinham Bíblia para ler as cartas, não tinham Bíblia para ler um bocado de coisa e tal. Era o que eles viveram em Jesus. O ensinamento dos apóstolos era o que eles viveram em Jesus, com Jesus. Foi o que eles presenciaram. Esse era o ensinamento. Esse era o ponto comum. Esse era o motivo deles estarem juntos. Por isso que tudo era comum a todos. Viviam em comunhão, em unidade, permaneciam nos lugares. Era bem quisto por todos. Esse era o ponto comum. Era isso que atraía. Vamos parar e pensar nas nossas relações. Vamos parar e pensar como andam as nossas relações. A nossa relação familiar está baseada em quê? Como anda a nossa relação na igreja? Ela está baseada em quê? Qual é a base da nossa relação na igreja? Qual é a base da nossa relação na família? Qual é a base da nossa relação no trabalho? Qual é a base das nossas relações, da nossa vida? Qual é a base dos nossos grupos? Café, chá, discipulado e oração e estudo de alguma coisa. É para crescimento e mudança, para nos aprimorar no modelo de Jesus. Joia, edificação, ponto em comum é Jesus. Mas é só pela busca de um conhecimento ou simplesmente suprir uma carência? Não, queridos, precisa mudar, não é acabar. Estou dizendo aqui que a gente tem que dissolver os grupos se eles não estão direcionados corretamente. Mas é posicionar, é alinhar, é focar. E focar a nossa vida também. A gente parar e pensar por que fazemos o que fazemos, por que somos o que somos. E se isso está ou não glorificando Jesus, e se isso está ou não nos trazendo para um relacionamento de edificação em Jesus. Se esse é o ponto em comum. Que a nossa vida não se trata de ganhar dinheiro ou posição. Deus me pediu 1 ano de trabalho, mas para eu não trabalhar. E a Nicole estava nascendo. Primeiro ano de vida da Nicole. Deus disse para mim, sai do trabalho. Eu disse, eu vou para onde? Você vai para casa. Sim, eu vou fazer aqui em casa. Eu vou fazer aqui em casa. Sério? É isso mesmo que está me pedindo? Vai ficar sem trabalhar. Eu digo, filha aí, ministério de vagabundo. Ele disse, não, você vai para casa. Você vai ficar 1 ano sem trabalhar. Na verdade, ele me disse 1 ano não, né? Ele disse, você vai ficar sem trabalhar. Ele me deu o prazo não. E aí eu fui e conversei com a Melissa. Disse, filha, Deus está me pedindo para eu não largar o emprego e ficar em casa. Aí ela, e como é que pode, a Nicole, as fraldas e não sei o que e tal. E leite, fralda e tudo, eu não sei. Vamos obedecer, né? E aí, confesso para você que teve aquela luta, né? É Deus mesmo, não é? Bota
bota a lã na chuva para ver se ela fica enxuta, bota a lã no, né? Vamos fazer prova. Mas eu fiquei 1 ano sem trabalho. Saí do emprego e disse lá para uma pessoa, né, e eu disse, cara, eu vou sair. E tu vai para onde? Ele vai voltar para casa. Sim, como assim? Eu digo, Deus falou comigo, assim, assim, assim. E que história de Deus é essa, mano? Que falou para tu ficar para casa e tal. Ele disse, Deus falou comigo, eu vou para casa. E foi interessante que eu tive uma oportunidade, um tempo muito bom com essa pessoa, que ela é uma pessoa que acreditava em bruxo, né, em cura espiritual, e ele tinha sido operado por um médium, né, e eu tinha tido uns meses atrás uma discussão com ele, uma discussão assim, né, uma conversa com ele, de que ele não sabia o que era felicidade, né? E aí nesse dia, que eu disse para ele que Deus estava me mandando ir para casa e tal, aí ele disse assim, cara, ó, lembra daquele dia que a gente conversou, que eu disse que era feliz, que você disse que eu não tinha experimentado ainda o que era felicidade e tal. Aí ele disse assim, eu realmente não sei o que é felicidade. Aí agradeceu pelo tempo que eu estava lá, e disse, ó, eu agradeço pelo tempo que você ficou aqui. Falou para mim, né, que quando você entrava aqui no escritório, o clima mudava, tinha um brilho, uma coisa, tal e tal e tal, e falou muitas coisas que ele brincava muito comigo, né? Porque eu era crente, né, e ele era bruxo, né? E aí ele brincava muitas coisas, ele começou a falar assim, né, que realmente uma luz, sentia uma paz, né? E aí ele chorou muito, a gente conversou, orei por ele, né? Ele disse que assim, mudar de vida, né? Pedi para ele, né, confessar a Jesus e tudo e tal, se ele queria. Ele disse, não, agora não, hoje não, mas eu vou fazer, né, aquela coisa. Mas foi um tempo bom, né? E Deus me pediu, se for só para esse momento, já tinha valido 1 ano, né, sem trabalho. Mas eu fiquei 1 ano sem trabalhar, mas não faltou nada. Na verdade, assim, eu tive durante esse ano mais do que se eu tivesse trabalhando. Mas tudo. De fralda da Nicola, a gente tinha até o teto, assim, uma parede que a gente tinha lá de teto, assim, um estoque de fralda. Passeio. A gente ganhava no final de semana em casa de praia. E tá, coisas assim que eu não estou aqui com discurso de prosperidade não, gente, eu entendo. Mas Deus proporcionou coisas para nos ensinar. Para nos ensinar que o nosso coração não devia estar nessas coisas. E depois de 1 ano, Deus me direcionou para um outro lugar, né, que eu entrei também para trabalhar, via assim, impossível de entrar, mas Deus me direcionou para mostrar que era Ele quem fazia, né? Me colocou dentro de um trabalho que era impossível de entrar, né? E ganhando muito bem. E nesse 1 ano, Deus me ensinou que quem cuidava de nós era Ele. Que o sentido das nossas vidas não era trabalhar, ou trabalhar na igreja, ou viver o ministério. O sentido das nossas vidas não era isso. O sentido das nossas vidas era colocar Ele como ponto comum de todas as coisas. Colocar Ele como base de tudo. Que em primeiro lugar vinha o reino dele, que a gente não precisava se preocupar com nada. Em primeiro lugar vinha o relacionamento com Deus. E quando eu entrei naquele outro emprego, a primeira coisa que eu fiz foi dizer assim, Deus, eu sei que aqui não é para eu ganhar dinheiro. Eu sei que aqui não é para o meu sustento. Me mostra o que tu tens para mim aqui e para o teu reino. Que o teu reino precisa ser glorificado dentro desse trabalho. E dentro desse foco, em menos de 1 mês, eu fui trabalhar na Petrobras, né? Mas na época boa, viu, gente? Não tem nada a ver com aquelas histórias, certo? Há 11 anos atrás, né?
Bom, Deus me colocou aqui dentro da Petrobras, um lugar onde é cobra e mundo cobra, né? Então você tinha ali gerente, e eu peguei um cargo de que eu ganhava igual a gerente, né? E era contratado e tinha concursado abaixo de mim, né? E isso era uma afronta toda, né? Claro, porque meu contrato era pela Central, no Rio, né? Não era por aqui. Aí, com menos de um mês, em toda reunião de hacking, de análise crítica e tal, que tinha as reuniões que a gente fazia com a equipe, menos de um mês, quando a gente terminava a reunião, eu dava uma palavra, lia a Bíblia e orava com eles. Então Deus abriu as portas assim para o Evangelho dentro daquele lugar de uma forma extraordinária. E no dia que eu saí da Petrobras, a gente fez uma despedida, tinha mais gente do que a despedida do gerente geral, né? De pessoas que Deus impactou através da minha vida. Então eu pude perceber que o nosso emprego não é para a gente ganhar dinheiro, nossa faculdade não é para a gente se qualificar, o que nós fazemos não é para nós. Aonde Deus nos coloca não é para nós, é para que o reino dele seja glorificado, é para que o nome dele seja exaltado, é para que Jesus seja edificado nos corações das pessoas. Então, a percepção da vida muda, a pressão da vida muda, quando o nosso ponto em comum é Jesus Cristo. A maneira que nós vamos nos relacionar no trabalho, em todos os lugares, se o nosso ponto comum for Jesus Cristo, nós vamos ter relações saudáveis, nós vamos viver de uma forma íntegra, sem precisar de puxar tapete de ninguém, sem precisar se preocupar com que alguém puxe o nosso tapete, porque o nosso foco é em edificar Jesus na face dessa terra. Primeiro no nosso coração, depois nas nossas relações. Esse é o ponto em comum. Esse é o ponto em comum que nós precisamos caminhar na face dessa terra. Edificar Jesus na terra, ser a justiça de Deus na terra. Não nos preocupar realmente com o dia de amanhã. Nós estamos enfrentando dias difíceis. Nós estamos enfrentando um tempo difícil. Mas isso não pode nos abalar. Isso não pode tirar o nosso sono. Isso não pode nos preocupar. Porque o dia de amanhã pertence a Deus. E o que cabe a nós fazer é buscá-lo e nos entregar todos os dias a Ele. Para que Ele seja o nosso ponto comum. Para que Ele seja o nosso lugar de encontro. Para que Ele seja realmente a nossa base, a nossa coluna. Estarmos edificados em Jesus vai nos fazer passar um dia mau bem. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não vou temer nenhum mal, porque Ele está comigo. A vara e o cajado consolam. Mesmo que a gente chore, Deus tem um consolo. Ele é o nosso ponto comum. A vida dele é o nosso exemplo, é onde a gente vai se encontrar. Na prática da vida de Jesus. Buscando conhecer, buscando amar, buscando um relacionamento profundo. Vai ser mais fácil receber a exortação. Vai ser mais fácil participar do grupo de WhatsApp. Vai ser mais fácil participar das reuniões. Vai ser mais fácil os nossos relacionamentos. Vão ser milagres. Porque Jesus vai ser o ponto comum. Amém? Amém. É o Senhor. Queria, antes de orar, que você meditasse um pouquinho sobre isso que o Dino falou, no sentido de fazer de Jesus esse filtro de tudo que a gente realiza e tudo que a gente escolhe para a vida da gente. Numa época que a Jocum tinha um movimento que era uma pulseirinha, What Would Jesus Do? É o que Jesus faria, né? E todo mundo carregava uma pulseirinha que tinha as iniciais, o que Jesus faria, para incentivar os estudantes, adolescentes, jovens, a todas as atitudes que eles fossem tomar, eles avaliassem o que Jesus faria naquelas situações e como Jesus agiria. Eu acho, gente, que se Jesus é o filtro, se a gente
desacelera um pouco, anda num ritmo mais lento, porque há uma tendência natural de sermos muito acelerados nesses dias. Mas se a gente dá uma desacelerada e propositalmente pensa mais antes de fazer, é possível usar Jesus, o conhecimento de Jesus, o modelo de Jesus como filtro para as nossas escolhas. Sabe, nós temos canais de relacionamento virtuais, não é? Todos aqui têm amigos que só se relacionam, relações que só acontecem virtualmente, não tem? Todos têm aqui. Você tem amigos que moram em outros estados, cuja relação só acontece virtualmente. E aí você pega e tem vontade de postar determinada coisa, não avalia se aquilo vai edificar ou não. Mas até nisso a gente tem que ter cuidado. Porque às vezes um amigo lá distante, que só conhece o que a gente expõe virtualmente, pode ter a sua imagem completamente destruída a partir de uma postagem que não edifica. Já parou para pensar nisso? Uma pessoa que tem em você, às vezes, a única expressão do amor de Deus, vê em você o único vínculo, o único sinal do reino. Porque muitos de nós aqui temos amigos virtuais que não conhecem Jesus, que nós somos o único vínculo que eles têm com o reino. E aí você, de forma irresponsável, posta algo que pode destruir essa imagem do reino para essa pessoa. Já pensou nisso? Mas se Jesus é o filtro de todas as nossas escolhas, de tudo que a gente fala, faz, escolhe para fazer, eu tenho certeza que nós vamos ser mais edificantes e mais edificadores. Jesus precisa ser o modelo. Jesus precisa ser o alvo, o sentido, a busca, o lugar de permanência. Jesus precisa ser o tudo, gente. Então, se não glorifica Jesus, não faz. Então, se não glorifica Jesus, não diz. Se não glorifica Jesus, não vai. Se vai glorificar Jesus, perdoa. Se vai glorificar Jesus, fica junto mais um pouco. Se vai glorificar Jesus, visita. Liga. Porque como o Dino disse, não diz respeito a gente, diz respeito a Jesus. Como eu falei domingo passado, não diz respeito às minhas escolhas ou aos seus belos olhos, diz respeito à manutenção do fluir do amor de Deus no nosso meio. Jesus é o ponto comum de todas as escolhas, de todos os pensamentos, de todas as amizades e relações. O casamento fica mais fácil se Jesus é o ponto comum. Porque por Jesus a gente perdoa mesmo. Continua junto. As amizades ficam mais fáceis. Faça essa avaliação. Feche seus olhos. E em nome de Jesus, que o Espírito Santo traga à sua memória todos os grupos de relacionamento que você tem sido. Sejam virtuais, reais, grupos de estudo, de oração, grupos de WhatsApp, comunidades no Facebook. Avalie aí, querido, se você está glorificando Jesus em tudo. Ah, Jesus, como nós somos fáceis
para nos afastarmos do prumo e do centro da sua vontade. Como lidar conosco é tão difícil, e como é difícil manter a disciplina de um discípulo de Jesus. Nós pedimos socorro agora, nessa manhã. Pedimos que o Espírito Santo nos socorra. Porque já está provado, Senhor, que nós não conseguimos sozinhos. Já está provado que nós não conseguimos glorificar Jesus em tudo. Nós não conseguimos revelar Jesus em todo o tempo. Mas nós cremos que com o auxílio do Seu Espírito é possível. E é isso que nós clamamos nessa manhã. Espírito Santo de Deus, nos auxilie nesse processo de escolha, de não mais nos expormos na intenção de aparecer, ou na intenção de se autopromover, ou na intenção de ser mais reconhecido, mas que as nossas escolhas, ó Deus, tenham um único objetivo: revelar Jesus em todo o tempo, nas relações profissionais, nas relações estudantis, nas relações emocionais, de amizade, nas relações no corpo de Cristo. Nos ajude, Senhor, a fazer escolhas que revelam Jesus. Nos ajude a fazer escolhas que edifiquem as pessoas. Nos ajuda, Senhor, a sermos promotores do reino de Deus. Nos livre, Senhor Deus, dessa tendência constante à autopromoção. Como nós somos centro de tantas coisas, Senhor, tira nosso eu, nosso ego desse lugar. E nos ajude a entronizar Jesus absoluto, pleno, em tudo que somos, pensamos, temos, escolhemos. Senhor, por favor, nos ajude, Senhor, nos ajude. Nós não conseguimos sozinhos, Pai. E eu te peço, ó Deus, discernimento, Pai, para todos nós, nas escolhas que vamos fazer a partir de hoje. Discernimento para escolher em que grupo atuar, como atuar, de quem se aproximar, de quem afastar, como afastar, quando. Faça de nós homens e mulheres sábios e sábias, no lidar com as pessoas, no responder às pessoas, no olhar para as pessoas. Porque nós estamos sendo observados o tempo inteiro. O tempo inteiro pessoas observam o que fazemos, falamos, como acolhemos. Nós somos julgados o tempo inteiro. E a única proteção que temos é se a nossa escolha revelar Jesus. Então nos ajude, Espírito Santo de Deus. Queria que você aproveitasse esse tempo que a gente ainda tem para orar por quem está do seu lado. Se você tivesse intimidade, se é teu esposo, tua esposa, faz essa oração. E interceda pelo seu irmão. Peça pela vida dele, para que ele seja essa revelação ambulante de Jesus. Para que o Espírito Santo o auxilie nas suas dificuldades pessoais. Eu vivo por algo maior que eu, pela cruz, por teu sangue e por ti. Eu
escolha, Senhor. Seja o único vínculo que nos mantém unidos uns aos outros. Seja o único. Seja esse ponto comum na nossa existência, na nossa história, Jesus. Seja revelado em todas as escolhas que fazemos. Seja apontado e levantado em todas as relações que escolhemos ter. Seja, Senhor, glorificado em todos os lugares onde o Senhor nos conduz. Seja, Senhor Deus, exaltado em tudo que nós pensamos realizar. Porque importa que apenas o Teu nome, apenas o Teu nome, seja glorificado para sempre, sempre, sempre. Essa é a nossa oração, nesse nome glorioso. Jesus, o único que a morte venceu, és digno. E eu vou levar ao mundo tua história de amor por mim. Desagradar o Teu coração e de pecar contra Ti, Senhor. E nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor traga aos nossos ouvidos boas notícias nessa semana. Abençoa o Teu povo, Senhor. Nos dê, Senhor Deus, dias felizes, ó Deus. Nós oramos pelo acampamento, ó Deus, que acontecerá no próximo final de semana. Que tudo possa concorrer, Senhor Deus, para o bem. E que o Seu nome seja glorificado em todas as atitudes, ações, brincadeiras, momentos livres, preleções, ministrações de louvor, que tudo seja para a glória e para a honra do nome de Jesus. Permaneça, Senhor Deus, com aqueles que estarão viajando no acampamento durante o carnaval. Leva-os em segurança e traga em segurança. Livra dos perigos da estrada. Guarda dos homens maus, Senhor Deus. Guarda o Teu povo. Nos proteja, Pai. Oramos, ó Deus, para que esse ano nós tenhamos índices menores de mortalidade, Deus, durante o carnaval. Oramos, ó Deus, por menos enfermidades, menos violência, Pai, em nome de Jesus. E que realmente, onde o Senhor vai nos conduzir, para onde o Senhor nos levar, que nós sejamos essa luz que brilha, essa pessoa chamada Jesus. Essa é a nossa oração, e que o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo e a graça de Cristo Jesus permaneça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, querido. Domingo nós não teremos culto aqui, né? Se você deseja, vai estar em Fortaleza, não vai para o acampamento, deseja estar conosco de repente no domingo, no culto, lá no acampamento, você procura aqui a Mona Lisa para maiores informações, tá bom? Não deixa de resolver a tua situação. Você não precisa pagar tudo hoje, alguns têm um plano de pagamento, mas algumas pessoas disseram que vão e ainda não